Fala, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês a venda do meu carro, né, do Audi. Agora sim, ele foi embora. Na verdade já faz alguns dias, né, ele foi embora na quinta-feira passada. Deixa eu ver, foi quinta ou quarta? Quarta-feira passada, né? E vou contar pra vocês como que foi. Né, que foi até engraçado, né? Porque parece que os carros têm telepatia com a gente, né? Parece que ele percebe que vai vender e apresenta alguns probleminhas na hora da venda, né? Então vamos lá, vou comentar um pouco como que foi essa venda. Bom, como vocês viram, eu coloquei o carro à venda já faz tempo. Eu acredito que foi na metade do ano passado. E eu fiz um vídeo, né, pra colocar aqui no YouTube, referente ao anúncio do meu carro, né? Mostrando um pouquinho dos detalhes e tudo mais. Só que eu peguei bem essa fase que a tabela FIPE começou a subir, que não parava mais, e a gente fica perdido, né? Se a gente vende o carro pela tabela FIPE, se a gente vende abaixo, né? E a gente sabe que o próximo carro a gente vai pegar tá caro também, né? Porque o pessoal vai acompanhando a FIPE, então deixa a gente realmente perdido. E então eu fui segurando o preço na FIPE, porque até um mecânico que tinha visto o meu carro, né? O que trocou a bomba de água, ele comentou que meu carro estava em bom estado e era para realmente eu vender na FIPE ou um pouquinho a mais, porque se eu vendesse abaixo disso eu estaria perdendo dinheiro pela qualidade que meu carro estava, né? Isso foi o comentário dele. Então, desde o momento eu fui seguindo a FIPE e não abaixei o preço, tá? Só que recentemente minha mãe queria trocar o carro dela, né? E ela fez uma proposta de colocar meu carro no negócio, como eu já estava querendo vender, e eu pegaria o carro dela no lugar, né? Que é um Prisma 2018 com baixa quilometragem, né? Que tá com, hoje está com 32 mil quilômetros. É um Prisma LTZ completinho, né? Então ela falou, faz isso, né? Coloca seu carro no negócio, como eu quero trocar de carro, e depois a gente vê, né? Depois na hora que você escolher seu carro, daí a gente já vende Prisma e tudo mais. E foi realmente isso que eu fiz, né? Então a gente foi na concessionária, vimos aqui o Jeep, né? O Renegade, e que ela também gostou, ela escolheu a cor, então ia demorar um pouquinho para chegar, né? E o vendedor foi super gente fina, ele chegou pra gente e falou assim, ó, como tem uma semana e meia, quase 2 semanas ali para chegar o carro, né, dessa cor, que tá numa outra concessionária, então tenta vender seu carro, né? Porque você sabe que aqui eles jogam o preço lá embaixo, né? Então foi isso que eu fiz, né? Então eu peguei minhas férias, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, vou tentar fazer o máximo possível para vender o carro, né? E aí eu comecei a baixar o preço, né? Ver se aparecia a proposta. Até que eu baixei mais, aí começou a aparecer algumas pessoas e para ajudar eu fiz uma publicação no Facebook, né? Que isso ajudou bastante. Então fica a minha dica aí, né? No meio desse processo ali, entre a pessoa, o comprador vir ver o carro e até ele vir buscar, eu dei uma publicação no Facebook, né? E realmente eu tive resultado. Inclusive apareceu pessoas daqui da minha cidade para querer ver o carro, né? Então foi bem interessante, né? Essa experiência. E pelo menos da próxima vez, por exemplo, quando for vender o Prisma, que eu acho que não vai demorar tanto tempo assim, então eu vou fazer uma publicação até no Facebook, né? Então acho que foi onde que realmente eu tive um retorno de real comprador pro carro, né? Porque geralmente muita gente pergunta, né? Você vai ver, tem pessoas de muito longe lá no Web Motors, né? E às vezes não tem ninguém assim a fim de ver. Apesar que o comprador realmente ele veio pela Web Motors, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho em detalhes como que foi. Bom, então fica a minha dica. E por fim, eu comecei a baixar o preço até que apareceu um comprador, né? Um possível comprador. Então ele veio aqui para ver o carro, né? E ele deu uma volta no carro, olhou com a família e tudo mais. Aí eu falei, vai dar uma volta com o carro, né? Nem entrou com a família. E na hora que ele deu partida, né? Ligou o carro, a multimídia saiu do painel e a multimídia ficou branca, né? Não apareceu nada de informação. Só que isso já aconteceu comigo, né? Logo que eu comprei o carro, né? Cerca de acho que umas 3 semanas que eu tava com o carro, eu tava saindo para trabalhar e ela levantou e ficou branca. Aí eu falei, bom, deixa eu trabalhar, depois eu vejo o que que é. Fui trabalhar, na hora que eu fui embora tava normal, né? Beleza, depois não aconteceu mais problema. Aí, eu acredito que aconteceu acho que 3 vezes, que foi essa primeira vez, aí a segunda vez faz cerca de uns 4 meses atrás, eu tava saindo de casa com a minha família, né? Pra passear aqui na cidade, e ela aconteceu a mesma coisa. Daí a gente parou no lago, minha filha ficou brincando, na hora de voltar pra casa tava tudo normal. E no dia que o cara veio aqui pra ver o carro, né? Aí na hora que eu olhei, cara, falei, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Porque, tipo assim, não é um negócio que tá com defeito, lá aconteceu coisas pontuais, né? E a gente sabe que parte eletrônica, né, cara? Às vezes eu vejo lá em grupo de carro 0 km lá, dando problema com alguma coisa, né? De eletrônica, sensor, aviso no painel, né? Então, assim, é a mesma coisa. O celular, às vezes trava, você reinicia ele, computador, né? Não tem brincadeira de TI, né? De pessoas de TI. Que quando, às vezes você liga pro TI e fala, ó, meu computador tá assim, assim, assado. O cara só fala, você já desligou e ligou de novo? Aí você desliga, liga de novo, volta tudo normal, né? Então é mais ou menos isso, né? E, então assim, não era uma coisa problemática, mas sim foi uma coisa pontual. Mas aconteceu bem naquele momento, né?
Aí o cara andou com o carro, gostou, e eu deixei bem claro pra ele. Falei, ó, tem certeza, você vai embora daqui, ela vai voltar a funcionar. Eu vou tirar uma foto, filmar, vou te mandar. Aí foi tiro e queda, né? O cara foi embora daqui. Eu entrei no carro depois, né? Pra sair aqui perto de casa. E realmente voltou a funcionar. Daí eu já filmei, né? Fazia aqui coisa de 15, 20 minutos que ele tinha saído daqui. Aí filmei e falei, tá aqui, ó, tá funcionando, entendeu? É coisa pontual, sabe? Não é que tá com defeito, não acontece isso constante, né? E eu acho que era a terceira vez que tinha acontecido, né? E durante 2 anos e meio com o carro, tá? Então, aconteceu isso aí, né? Esse foi o problema número 1, né? Que eu falo que parece que o carro tem uma telepatia com a gente, que apresenta essas coisas bem na hora de vender, tá? Aí, beleza, né? Isso foi num sábado que ele veio aqui ver o carro, ficamos falando de valores, até que chegou num preço que eu resolvi fazer uma proposta pra ele. Falei, ó, nesse preço eu te vendo, só que eu vou tirar meu escapamento, né? Porque o escapamento eu tinha feito em Campinas, aí eu tinha gasto uma grana, né? Tinha gasto 3.800 e pouquinho do escapamento. Então falei, daí ele pegou, aceitou, falei, então beleza. Aí na segunda-feira eu tento ver de retirar o escapamento. Segunda-feira, cedo, mandei mensagem lá na Clique Escape de Campinas, né? Aí o cara falou, vem agora. Falei, ó, se for agora eu vou chegar acho que na hora do almoço aí, né? Daí ele falou, ó, vai ter que agendar. Aí eu falei, e à tarde? Então vem à tarde, o cara falou, então vem à tarde então. Chega aqui por volta de umas 12h30 por aí que dá certo. Aí fui lá, né? Almocei tudo, fui pra lá e realmente ele já cheguei lá, o cara já colocou no elevador, começou a mexer no carro, né? Maravilha. Só que aí vem a segunda coisa, né? Eu tava lá, esperando, aguardando ali do lado, conversando com o rapaz. Aí ele me chama e fala, você viu que seu carro tá vazando óleo? Eu olhei assim e falei, ué, não é possível, né, cara? Né? Se tivesse vazando óleo, tava tudo marcado lá na garagem de casa, né? E não tem nada, né? Então aconteceu durante a viagem aqui, na hora que eu tava vindo. Aí ele pegou, foi até bonzinho, né? Porque eu olhei no protetor de cárter e tava com óleo. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, ó, vou terminar de mexer no escapamento, aí eu retiro o protetor de cárter e a gente dá uma olhada pra ver o que é. E, realmente, ele pegou, tirou o protetor de cárter e encontrei essa situação aí. Então, como vocês podem ver, essa tampinha preta é a tampa do cárter ali, né? Onde que tem o bujãozinho. E eu lembro que quando trocou a bomba de água, que começou a pingar na minha garagem aqui de casa, né? Ela saiu com uma cor que parecia um óleo, sabe? Eu não sei se foi sujando ali durante o trajeto até cair lá no chão, né? Da bomba de água. E eu achava que era óleo, mas eu lembro que eu pegava e fazia assim e parecia que era óleo, né? Aparentemente, mas não era. Né? Mas na época eu liguei pro mecânico aqui e falei, ó, tem um mecânico que chama Danilo, ele mexe com os carros importados, o cara é super gente fina e a oficina dele é super legal para mexer com esses carros, né? Que é o mais indicado para mexer com esse tipo de carro. Quando eu comprei, falaram, ó, ou leva na concessionária ou leva no Danilo. Então, levei lá pro Danilo para ver a bomba de água. E na época eu liguei para ele falando que era óleo, né? Eu falei, ó, acho que tá fazendo óleo. Daí ele virou para mim e falou, ó, pode ser a tampinha do bujão, pode ser coisinha simples, né? Traz aqui. Aí eu cheguei lá, era bomba de água, né? Porém, dessa vez aí, realmente era óleo. Daí eu peguei lá de Campinas mesmo, já mandei mensagem para ele, ele falou, ó, seguinte, tô meio enrolado, mas traz o carro na sexta-feira depois do feriado, né? Eu falei, então tá bom, então fica marcado. Já nesse momento eu já comecei a mandar mensagem pro rapaz, né, que tinha vindo ver o carro, expliquei pra ele, né, mandei foto, falei, ó, é o seguinte, tá acontecendo isso, eu vou resolver o problema, se caso você for ficar com o carro ou não, agora eu vou resolver esse problema. Só que o cara só falou que pode pegar meu carro na sexta-feira, né, e eu não vou levar em outro lugar, sabe, eu quero resolver lá com esse rapaz, né, porque ele conhece muito, né, e eu confio na manutenção dele, né. Então vou levar para ele e aí sim depois eu vou entregar o carro para alguém, né? Até se fosse na concessionária. Então foi realmente isso que eu fiz, né? Então chegou sexta-feira, levei o carro lá, né? E dentro desse tempo, de segunda até sexta-feira, foi o momento que eu fiz a publicação, porque tipo, como eu falei pro cara desse vazamento de óleo, eu falei, ele pode desistir da compra, né? Já chega a multimídia e chega o óleo do carro vazando, né? Eu falei, ele pode desistir, né? Apesar que eu expliquei tudo pro cara, fui sincero, não tava escondendo nada. Então eu peguei e fui sincero. E eu falei, nesse momento, eu peguei e falei, vou ter que fazer alguma coisa porque tenho que deixar uma outra pessoa no gatilho, né? Pra comprar meu carro. E foi quando eu fiz essa publicação do Facebook. Então apareceu pessoa de Araras, né? Daí na quarta-feira, no meio da semana, apareceu um cara, falou, ó, eu vou ver o seu carro aí hoje, né? Ele era daqui, né? Ele falou, ó, eu vou, depois do almoço, né? Eu quero ir aí pra ver o carro, só que eu quero já pra ficar. Eu expliquei pra ele da situação e tal, não sei o que, né? Que tava com vazamento de óleo, que ia levar na sexta-feira pro Danilo. Por fim, o rapaz, ele já fazia manutenção com o Danilo, né? De alguns carros importados que ele tinha, que ele teve, né? E aí ele falou, não, qualquer coisa eu levo lá, não esquenta a cabeça, mas eu quero ver seu carro e quero pra ficar. Daí eu expliquei, falei, ó, tem uma pessoa na sua frente, né? Ele veio aqui no sábado, andou com o carro e eu tô esperando um parecer dele.
Então não vou passar você na frente, né? Porque vai ser muito chato. Porque primeiro que eu não sou negociante, né? Assim, o negócio não era vender, né, o carro, é realmente fazer o processo certo, né? E o cara já tinha se deslocado até aqui de Campinas, né? Então eu falei pra ele, ó, eu vou conversar com o cara, explicar a situação, aí eu te aviso. Daí o cara falou, então vem lá e já me fala. Eu falei, tá bom. E nisso eu tava saindo pra viajar com a minha família, pra dar uma volta. E peguei e mandei mensagem pro cara. Eu falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Então eu queria saber se realmente você tem interesse no carro, senão eu vou pedir pro cara ir ver, né? O carro agora à tarde. Aí ele falou, não, eu quero o carro. Eu peguei até a mensagem que ele mandou, eu repassei pro outro cara. Eu falei, ó, tá aqui, ó, foi isso que ele me falou, né? Então, por fim, o cara pegou e falou, ó, se ele desistisse, me avisa. Eu falei, então tá bom. Mas realmente o cara queria o carro mesmo, né? Isso foi na quarta-feira. Aí na sexta-feira eu levei na oficina, né? Daí só tive um parecer do mecânico no sábado de manhã, que realmente ele desmontou lá e falou, ó, é a junta da tampa, né? Não era nem o bujãozinho, era a juntinha da tampa. Porque no momento que eu vi lá em Campinas, eu coloquei a mão em cima, tudo, e eu tenho curso de mecânica, né? Não sou especialista, mas a gente entende um pouquinho. Então eu coloquei a mão pra cima assim, tudo, vi que tava tudo seco, só tava ali a tampa preta embaixo, né? Molhada. Então ele pegou e falou, ó, vamos encomendar a junta e já vamos resolver esse problema. Então ele já pegou, já entrou em contato com a importadora, daí por fim ele encontrou na Volkswagen, né, que é dos motores TSI, né, ele já encomendou lá. Aí essa junta foi chegar na quarta-feira, né? Chegou na quarta-feira cedo, né? Acho que chegou na terça-feira à tarde, no final da tarde, ele pegou na quarta-feira cedo e fez a montagem no carro, né? Aí ele já me ligou, foi lá para buscar o carro e já no período da tarde eu já estava indo atrás de documentação, né, lá do despachante, né, quer dizer, do cartório, na verdade, e tudo mais, para poder já deixar tudo pronto para o cara vir buscar, né? E aí nesse momento o cara já foi fazendo o pagamento, já foi vindo de Campinas de ônibus e eu fui lá entregar o carro para ele na rodoviária, já tudo certo, né? Então foi tudo rápido ali, né? E foi o que me ajudou bastante. Realmente o Web Motors foi a venda realmente que aconteceu do carro. Porém, dessa venda, eu tive um monte de proposta lá dentro da plataforma, né? Tudo jogando o preço lá embaixo. E depois o resultado que eu tive, que eu achei interessante, foi realmente o Facebook. Então por isso que eu falei da minha dica, porque eu fiz a publicação e apareceu pessoa daqui. Então tava simples, né? Da pessoa vir pra cá pra ver o carro, gostar ou não gostou. Tava até as pessoas aqui próximas da cidade, né? Algumas que mandaram mensagem. Então foi bem interessante, então acho que vale a pena a gente arriscar também na plataforma do Facebook fazer as publicações, né? E então foi mais ou menos essa venda, né? Então foi esses dois sustos aí que deu durante o processo de venda, né? Que foi meio chato, né? Porque os dois motivos que aconteceu, né? Com o mesmo cara, né? Tanto o vazamento de óleo e tanto a multimídia, né? São motivos que poderia desanimar alguém a comprar o carro. Mas acredito que eu falei da melhor forma possível, expliquei pra ele, né? E realmente era o que estava acontecendo, né? Tanto que aconteceu comigo com a multimídia e tanto o vazamento de óleo, né? Então eu repassei todas as informações pra ele, né? E por fim ele ficou com o carro. Eu espero que ele fique contente com o carro da mesma forma que eu fiquei durante todo esse tempo, né? Lembrando que fica minhas palavras aí referente à manutenção, né? Porque quando eu comecei a fazer a manutenção na Audi, né, eu achava que até facilitaria a venda do carro depois, né? Por estar tudo revisado na Audi. Porém, eu vi que o negócio das pessoas são preço. Então eu acredito que na plataforma do Web Motors, por exemplo, as pessoas entravam lá, faziam proposta para mim, que meu carro estava revisado no concessionário, fazia proposta para outro que não estava revisado no concessionário e até alguém realmente fazer o preço que o cara quer e o cara comprar, né? Então foi mais ou menos isso. Acredito que a única pessoa que realmente se preocupou com a manutenção para valer foi esse cara que comprou. Porque nas conversas que eu tive com ele, né, eu comentei que eu fiz lá em Campinas, né, falei o nome do cara que me recebia lá e o que ele fez? Ele foi até lá na concessionária, que ele morava lá perto, e perguntou do meu carro pro cara, né? Então eu já tinha passado alguns arquivos lá do laudo que eu tinha feito no final do ano passado, né? Então ele foi lá, realmente o cara puxou, falou, não, conheço o Marcelo e tal, isso, aquilo, né? Ele questionou da mecatrônica, porque eu tinha trocado em fevereiro, que eu fiz um vídeo aqui, né? E aí o cara ficou tranquilo, então realmente ele viu que o carro tinha um histórico de manutenção, né? Inclusive da mecatrônica na garantia lá dentro da Audi, né? Então, assim, isso me ajudou bem, né? Porém, se pegar de modo geral, vamos falar assim, o gasto que a gente tem na concessionária, né? E achando que vai ter um potencial de venda ali, isso não vi vantagem nenhuma, sabe? Porque realmente o pessoal quer preço para comprar o carro, né? Independente se está com a manutenção na concessionária ou não. Foi realmente isso que eu enxerguei no final, tá? Eu já, por exemplo, se eu fosse comprar um carro desse nível, né? Eu procuraria carro revisado na concessionária, né? Para realmente ter um histórico, porque às vezes a gente corre risco de pegar algum carro que o cara não tem histórico nenhum. A gente não vai saber o que o cara fez, o que ele colocou no carro, foi a peça que ele trocou, né? A gente não vai saber de nada, entendeu? Então fica bem delicado.
né? Mas aí vai de cada um, né? Se as pessoas querem preço, vai estar sujeito a comprar um carro realmente que não vai ter um histórico legal de manutenção, né? Então fica aí minha dica para vocês, tá? Então foi tudo isso aí, processo do Audi, né? Agora estamos aqui com o Jeep Renegade, né? Que foi tirado do zero, com esse motor D270, né? Que é um motor interessante ali pelo carro, tá? Só que esse carro vai ficar com a minha mãe, né? E depois eu vou pegar o carro dela. Então por enquanto tá aqui, né? Que a gente vai chegar a placa, o documento dele e tudo mais. Aí eu já vou entregar para ela e vou pegar o carro dela para mim, tá? Então tá aí. Então para finalizar o vídeo, fica meus últimos 8 segundos dentro do meu carro, né? Do Audi. Então até mais, espero que goste e tudo de bom para vocês. Ah, e um detalhe, ó. Eu até agradeci por mensagem depois do rapaz, né? Lá da ClickScape, porque olha só que interessante, né? O mecânico observou isso e me alertou, tá? Mas ele poderia muito bem ver esse problema do vazamento de óleo e ficar quieto, né? Porque não é coisa dele que ele tava fazendo, né? Entendeu? Ele poderia ter ficado quietinho lá, ter trocado todo o escapamento e ir embora com o carro vazando, ter passado pro cara e depois apresentar esse problema, né? Quer dizer, ele perceber esse problema na hora que o carro taca na mão dele, né? Então, até agradeci realmente depois, eu mandei mensagem no domingo, né? Depois que eu tive o diagnóstico do carro, né? Mandei mensagem pro rapaz, falou, agradece o mecânico, porque eu sei que se ele não falasse nada, eu ia vender o carro desse jeito, né? Então, por isso que eu falo que foi muito interessante, né? Então, agradeço o pessoal da ClickScape por ter me alertado, né? Pra mim poder solucionar o problema e depois, sim, realmente entregar o carro do jeito que ele tem que ser entregue. Vamos ficar aí minha história com o Audi e vamos seguir em frente. Que o próximo dono fique contente e aproveite como eu também aproveitei.